que é a função da partícula UA? A partícula UA, gente, ela vai ter aí 3 funções principais, né? Tópico principal, que é a mais conhecida de todas, né? Contraste e topicalização. Embora o contraste e a topicalização derivem do tópico principal. Então, digamos assim, que o tópico principal é a função primordial da partícula UA, né? E esse tópico principal, ele pode ter a nuance de contraste ou a nuance de topicalização. Então, vamos começar pelo tópico principal. O que seria o tópico principal? É o assunto, né, que é tratado na sentença. Então, qual que é o assunto principal tratado aí nessa sentença, nessa frase? Então, para facilitar, vamos pensar primeiro em um exemplo em português de um tópico principal, tá bom, gente? Aos domingos, acordo tarde, assisto um programa interessante, no fim do dia corro no parque e antes de dormir, leio um bom livro tomando chá. Note que a sentença anterior é formada por muitas orações, mas todas elas estão fazendo referência, ou seja, indicando, explicando o quê, né? Então, todas as frases, todas as orações que compõem aquela sentença longa, tudo se refere ao quê? Aos domingos, ou seja, todas as orações, todas as frases, todas elas estão relacionadas a uma palavra, né? Ou a uma locução que seria aos domingos, né? Então, está relacionada aos domingos. Portanto, temos aí o tópico principal da sentença, gente. Então, isso é o tópico principal, tá? Então, gente, note uma coisa, que em português o tópico principal não é tão claro no sentido de existir um elemento que marca essa função como no japonês. Então, eu tenho aí, por exemplo, aos domingos, né? Então, o aos aí poderia, né, deixar mais determinado do que eu tô falando, né? Mas mesmo assim, a gente não tem na língua portuguesa nenhum elemento gramatical, ou seja, a gente não tem aí um artigo, preposição, alguma coisa que tenha função específica, né, de indicar o tópico principal. A gente, em português, vai saber o que é o tópico principal pelo contexto. Já em japonês, a gente tem uma partícula específica para isso, até por isso que causa um pouco de confusão, como a gente, em português, leva isso muito de uma forma mais subconsciente por não ter, né, algo material explícito ali, por exemplo, não tem a partícula "a", que, por exemplo, tem em português, que é muito explícito, né, a gente não tem isso em português, até por isso que a gente fica um pouco confuso, que é um tópico principal, ok? Outra coisa importante sobre o "a" não possui uma função gramatical específica, tá? Como relacionar sujeito e predicado dentro de uma frase. Sua função só fica clara dentro de um contexto e, em geral, seu uso, né, tem a função de dar ênfase. Então, o "a", gente, ele não possui uma função gramatical específica sozinho, né? Ele sempre, a função dele a gente só vai entender quando ele estiver dentro de um contexto. Então, o "a" sozinho, eu posso falar, então o "a" ele vai determinar sujeito e predicado, ou seja, o sujeito é de quem eu estou falando e predicado são as qualidades, né, ou enfim, características de quem eu estou falando. Ele faz essa função, ele pode fazer, tá? Mas ele pode também não fazer isso. Tá? Ele pode não ter essa relação. Um detalhe rápido, né? O foco mais importante aqui é entender que não tem como fazer um comparativo com nada da gramática da língua portuguesa. Então é preciso sempre ter a mente aberta para entender que é uma função bem específica do idioma japonês e por isso, no começo, a dificuldade que todos nós enfrentamos quando estudamos o "a" pela primeira vez é um pouco natural. Ao estudar outro idioma, a primeira coisa que a gente faz é comparar com o nosso e o "a" não é nada parecido com qualquer coisa que a gente tenha em português. Por isso, tem que ter a mente aberta de entender a intenção japonesa, sabendo, né, com o desafio de não ter como comparar muito bem em português. Uma vez conseguido isso, a gente já dá um passo bem importante. Continuando aqui, então, com o "a", vamos ver aqui, olha, o "a", na função de tópico principal, em contexto, transmite basicamente 3 nuances. Então, o "a", gente, a partícula "a", ele indica tópico principal, tudo bem. Só que esse tópico principal, o que ele quer dizer? Porque assim, tópico principal, tá falando sobre isso, mas tudo bem, mas assim, o que ele quer dizer? Qual que é a ideia que ele passa quando ele é usado, né? Então, são 3 basicamente. O estado permanente de alguma coisa. Então, aquilo que é, né? Então, aquilo que é sempre da mesma forma. Então, ele vai ter esse contraste, né? Esse contraste não, perdão, essa nuance. Depois também ele indica algo conhecido ou genérico. E depois julgamento, avaliação assertiva. O que é uma avaliação assertiva? É aquela avaliação que eu faço com certeza absoluta, tá? Mais um pouquinho, né, sobre essas nuances. Estas nuances podem estar associadas entre si ou não, dependendo do contexto, como veremos nos exemplos a seguir. Por enquanto, vamos apenas conhecer quais são essas nuances, mas o enfoque será no tópico principal. Essas nuances serão usadas para fazer a distinção, né, a diferenciação entre o "a" e "ga". O tópico principal dá a ideia do que, gente? De quanto a tal coisa, pessoa é, né? Então vamos ver alguns exemplos.
Aqui, gente, lembrando, todas essas frases, o A está indicando o tópico principal. A gente está vendo ele como tópico principal, mas a gente está vendo também a nuance, a ideia que ele passa, tá? Então, o primeiro seria estado permanente, aquilo que é, né? Que é imutável, digamos assim. Então, eu tenho aí, watashi wa Tanaka desu. Eu sou Tanaka, né? Então, qual que é a ideia de tópico principal? Quanto a mim, quanto a eu, né, literalmente, sou Tanaka, Tanaka desu. Então, por isso que a gente usa o A, né? Quando vai se apresentar. Você, por que eu uso o A e não Ga? Porque o A indica estado permanente além do tópico principal, tá bom? Então, quanto a mim, sou Tanaka. Depois eu tenho aí, Chiki wa marui desu. A Terra é redonda. Então, quanto à Terra, ela é o quê? Redonda. Então, aí também eu tenho estado permanente. Sora wa aoi desu. Quanto ao céu, ele é azul, né? Então, o céu é azul. Então, aqui eu estou falando de uma característica do céu. Eu não estou falando de um dia de céu azul, por exemplo. Então, quando eu uso o a, o que eu estou dizendo? Que essa é uma característica fixa e imutável de alguma coisa, tá bom, gente? Então, essa é a nuance que o a passa, usado como tópico principal. Depois, ele também tem a nuance de indicar, né, algo conhecido e ou genérico. Ninguém wa itsuka wa shinu. O ser humano um dia morre, né? Então, quanto ao ser humano, por que é quanto ao ser humano? Porque ninguém wa, que significa ninguém significa ser humano, é o tópico principal da frase, né? Então, quanto ao ser humano, o que tem, né, sobre ele? Itsuka wa shinu. Um dia ele morre. Então, gente, isso é um fato, né, conhecido e genérico ao mesmo tempo, né? Então, nesses momentos específicos, eu uso a partícula wa, tá? Depois eu tenho aí, Kirin wa kubi ga nagai doubutsu da. A girafa é um animal de pescoço comprido, né? Então a gente tem parênteses, né? Quanto à girafa, isso porque ela é tópico principal, tá? Só para facilitar aí para vocês, como que a gente destaca o tópico principal, né? Para apenas entender. Então, quanto à girafa, ela é um animal de pescoço comprido. Ou seja, né? É um fato genérico, é um fato conhecido, né? Na verdade, tá bom? E depois eu tenho Hana no inochi wa mijikai desu. A vida das flores é curta, né? Então, quanto à vida das flores, o quê? É curta. Ou seja, aqui, qual que é a nuance, né? Então, todas as frases aqui que tem o A, todos os elementos indicados por o A são tópico principal. Todos eles são tópicos principais. Acontece que a nuance, a ideia que eu passo usando o A é o quê? É que isso que eu estou falando é alguma coisa conhecida ou alguma coisa genérica, ok? Quando eu faço um julgamento ou uma avaliação assertiva acerca de alguma coisa, né, sobre alguma coisa, sobre algum lugar, sobre alguma pessoa, eu também uso o A. Então, eu vou usar o A para destacar como tópico principal e, ao mesmo tempo, estou dando a ideia que eu estou sendo assertiva, ou seja, que eu estou tendo certeza absoluta daquilo que eu estou falando, que é uma avaliação minha, mas eu tenho certeza da minha avaliação ou do meu julgamento. Vamos ver algumas frases, né? Kono restaurant no ryori wa oishii desu. A comida desse restaurante é gostosa. Então, por que eu uso o a aqui? Porque além, né, de eu estar colocando isso como destaque da minha frase, ou seja, tópico principal, eu estou passando a ideia de que eu tenho certeza do que eu estou falando. É uma avaliação minha, mas é certeza da minha avaliação ou do meu julgamento, ok? Depois eu tenho Kimura-san wa ii hito desu. A Kimura é uma boa pessoa. Então, Kimura-san wa, né, quanto a Kimura, ela é o tópico principal, ii hito desu. Então, quando eu uso o a, eu estou, né, indicando que além de tópico principal, eu tenho certeza, né, da minha avaliação, do meu julgamento. Anoheia wa atsui desu. Aquele quarto é quente. Tá este aqui, mas foi um errinho de digitação, tá, gente? É aquele. Anoheia wa atsui desu. Então, aquele quarto é quente. Então, com certeza absoluta, quem fala, né, quem usar essa frase acredita no que está falando, ok? Então, anoheia wa é o tópico principal, quanto aquele quarto é o quê? Depois eu tenho um julgamento, uma avaliação sobre ele. É quente, ok? Então, gente, aqui ó, no finalzinho do slide a gente tem aqui, né, uma observação. Podemos aplicar a ideia de quanto há em todas as frases acima. O que isso quer dizer? Então, gente, todas as palavras indicadas com o a aqui, né, seguidas por o a, a gente poderia, né, aplicar a ideia de quanto há só para indicar que isso é um tópico principal. Então, quanto à comida daquele restaurante, né, qual que é o meu julgamento sobre isso? Ela é gostosa. Quanto a Kimura-san, né, Kimura-san lá, o que tem sobre ela? É uma boa pessoa, né, é a minha avaliação. E depois eu tenho Anoheia wa atsui desu. Então, quanto àquele quarto, né, que é o tópico principal, o que tem sobre ele? Atsui desu. Então, é a minha avaliação, julgamento sobre o quarto, ok?